Hoje vamos falar de um ministro atrelado ao mistério, também de um ministro que não sabia de nada e não tem culpa de nada. E de um presidente que ameaça transformar um barril de pólvora num barril nuclear. Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal, com tanto otimismo, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Começamos pelo Ministro da Administração Interna, que está a ser alvo de um inquérito do Ministério Público por descaminho e abuso de poder, coisas que ele contesta, enquanto vai reunindo, sem pressa, todos os papéis para esclarecer como um atrelado com químicos para fazer drogas ilícitas saiu da posse da Judiciária e foi parar à empresa do empreiteiro que fazia obras para a Judiciária e para a casa do agora Ministro. Confuso? Enfim, também um pouco. Clara, não está a demorar muito a dar esclarecimentos, o Ministro? Já lá vai uma semana. E falo com enorme alegria, devo dizer. Aliás, secundado pela alegria imensa e jovial de Luís Montenegro. É um momento de grande felicidade neste governo. Como vimos hoje pelas imagens. Luís Neves queixou-se de que estava a ser alvo de ataques à sua honra. Bom, ninguém se colocou mais naquela posição do que ele mesmo. Porque o que temos aqui, relativamente à sua atuação, não enquanto Ministro da Administração Interna, mas enquanto Diretor da Polícia Judiciária durante muitos anos, é um conjunto de infrações e muito plausíveis ilegalidades ou mesmo crimes, ou alegados crimes. Não sabemos. Mas que há infrações, há. A Polícia Judiciária é uma das instituições pilares do regime e da justiça portuguesa. E teve sempre uma folha limpa, enquanto que a GNR e a PSP se viram envolvidas em escândalos e problemas, a Judiciária tem mantido uma integridade à prova de bala, o que é muito adequado no caso da Judiciária. E, portanto, essa integridade tem que ser mantida. E tem que ser mantida para além de Luís Neves. Depois há o problema político e do governo e da integridade do governo. Terminarei com isso. Relativamente, há três frentes no caso de Luís Neves. Há a frente dos montes, que eram 2, mas parece que já passaram a 4. Não me vou dedicar a isso, não tenho tempo. E não acho que seja aqui o elemento principal. Temos a questão dos contratos, que certamente que fazem criar suspeitas de favorecimento, mas isso também tem que ser esclarecido. E temos, por último, a questão do outro lado. A questão do outro lado acho que é a principal, porque o outro lado e o que nele se continha, que eram matérias altamente tóxicas e perigosas, foram apreendidas num dos grandes processos da Judiciária, o PACOBA, de uma rede internacional importantíssima de fabrico de drogas. E, portanto, este material foi deixado à guarda da Polícia Judiciária no tal Parque do Seixal. Este material é matéria de prova. Ou seja, no futuro, este material só pode acontecer 2 coisas. Ou ele tem que ser guardado com regras muito específicas que vêm da lei portuguesa e das leis europeias e está à guarda da Judiciária e que tem a custódia da prova, e a custódia da prova é um processo cheio de regras, ou, por alguma razão, há casos em que o material apreendido pode ser mandado destruir, mas esse processo de mandar destruir, ele também está rodeado de regras e são extensíssimas, de decretos, leis, de regulamentos, tudo isso está mais do que regulado. Ora bem, este material estava no parque e apareceu à porta de um empreiteiro, amigo, com quem Luís Neves mantém uma relação pessoal, de amizade e uma relação patrimonial em relação aos montes, e que é o mesmo empreiteiro que fez diversas obras na Polícia Judiciária. Há aqui já uma promiscuidade que não é saudável. Mas vamos passar por cima disso. O transporte, a quebra da custódia da prova é uma infração importantíssima. Depois, há o transporte destes materiais, que estavam dentro do outro lado. Ora, o transporte de matérias perigosas, não só porque se trata de elementos de prova,
cuja ou destruição ou custódia tem que ter obediência a essas regras, ou então o transporte, se sai de um sítio para outro, esse transporte está sujeito, são páginas e páginas e páginas no Diário da República, transporte rodoviário, transporte terrestre, o rodoviário é uma parte, há o ferroviário, transporte terrestre de matérias perigosas. São páginas e páginas e páginas, está ultra-regulamentado e é sobretudo da União Europeia, direito europeu. Isto é assim para todos os países da União Europeia. Portanto, a Judiciária não podia desconhecer isto. O transporte tem que ser feito em condições, em veículos especiais, em condicionamento especial, portanto, aqueles bidões teriam que estar condicionados de uma certa maneira, com motoristas com formação credenciada para transportar aqueles materiais e com a fiscalização de forças, a maior parte delas são forças de autoridade, a GNR, a PSP, o IMTT, são essas forças que competem. Se por acaso entrar neste processo um privado, esse privado está sujeito às mesmíssimas regras do que a Judiciária. A Judiciária tem à sua custódia um bem público. Ora bem, aqui houve quebra da custódia da prova, um transporte ao qual eu nem vou chamar negligente, porque ultrapassa todas as marcas, e que ainda por cima ficou, parece que à porta da empresa da Constru Barcelos, muitos quilómetros acima, portanto houve um longo tempo de transporte, não se sabe em que condições foi feito este transporte, sabe que foi autorizado por Luís Neves, mas não se sabe mais nada. Para terminar. O que é que aconteceu até lá? Este transporte, ainda por cima, os bidões, há versões, há quem diga que os bidões estão descelados dentro do armazém da Constru Barcelos e que há bidões a acetona e amoníaco, os dois são perigosos, tóxicos e explosivos, inflamáveis, e que estariam dentro do caminhão, ao sol, e que lá ficaram vários meses. Isto é gravíssimo, como é evidente. E para aquele processo que vai existir no futuro com vários arguidos, evidentemente, isto é material de prova, o que é que se passou com esta custódia da prova. Os advogados de defesa já vieram dizer que... Os advogados, evidentemente que isto já inquinou o processo, sim, não é? Porque este material não pode... mas há o perigo de crime público. Eu não vou agora para o descaminho, isso vai ter que ser tudo qualificado. Sim, para terminar, mas claro. o crime de perigo público parece-me evidente. E é um crime importante. Muito bem. Portanto, para terminar, Luís Neves autolegitimou-se, acho que faz muito bem, mas acho que ele não tem uma explicação racional e total para isto. Espanta-me que alguém que sabe certamente direito e que esteve à frente de uma polícia não perceba que isto não se faz. Luís Pedro? Acho isto verdadeiramente extraordinário, mas acho que enquanto Ministro da Administração Interna, enquanto isto não estiver completamente esclarecido, e acho que há aqui coisas que não vão ser esclarecidas, nem podem ser esclarecidas, ele contaminou não apenas a sua probidade, mas contaminou a Polícia Judiciária. E daí o Ministério Público ter feito uma separação no inquérito da Polícia Judiciária. Isto é também de uma gravidade imensa, porque isto não devia acontecer. Os escândalos com a Justiça, e este é o ponto que me importa, os escândalos com a Justiça em Portugal são mais que muitos. Está na altura de nós percebermos o que é que vamos fazer com a imensa máquina da Justiça quando a última instituição, ou uma das últimas, que nos merecia todo o respeito, se encontra nesta situação, ou seja, contaminada. Bom, a política em Portugal não está muito diferente da política na Europa, nos Estados Unidos. Está povoada de casos bizarros e inexplicáveis. Eu, sabendo que tinha este assunto para comentar esta tarde, esta noite, e não tendo mas é mesmo noite. Capacidade de compreender o que estava a passar, dei-me ao trabalho de ligar a uma série de pessoas que escrevem sobre este tema ou que conhecem a pessoa em si, na tentativa de encontrar alguma lógica para o que se está a passar. Porque convenhamos que até agora, sendo apenas um espectador e um leitor do caso, tinha o ministro apresentado como um diretor da Polícia Judiciária extraordinário,
tinha mantido a polícia como uma máquina eficaz, costuma-se dizer que a polícia judiciária é uma das grandes polícias da Europa, se não sei se é verdade ou não, e ao ter aquele discurso de defesa da imigração e da não criminalidade ligada à imigração, conquistou também uma parte da opinião pública portuguesa. Sim, não total, portanto, parte da opinião pública portuguesa política. Portanto, havia esta imagem do diretor da Polícia Judiciária e foi com essa aura que ele entrou no governo e se apresentou como uma autoconfiança e como sendo uma pessoa que comunicava de uma forma perene. Aliás, o que ele disse em relação aos incêndios sempre me deixou apreensivo, porque eu sabia que as diferentes instituições que vão lidar e estão a lidar com o perigo dos incêndios em Portugal este verão estão muito assustadas e eu vi ao Ministro dizer que estamos completamente preparados para os incêndios. Este, aliás, é um dos factos que vai fazer com que ele sobreviva aos incêndios. É o verão, porque necessitamos... Não pode ser substituído. Este governo sobrevive tudo. Necessitamos do Ministro da Administração Interna durante este verão. Vamos ver vejam o que está a passar em França de incêndios e em Espanha. Em França foram 20 mil pessoas evacuadas. Houve uma evacuação de 20 mil pessoas. Bom, posto isto, havia que tentar criar aqui alguma lógica. Há uma possibilidade que eu... não excluo, que é Luís Neves é desonesto, corrupto e isso explica tudo. Vamos pôr essa de parte porque há uma investigação. Ou há outra possibilidade que é de que me foi sendo colocada, é que o perfil dele consegue conjugar dois tipos de características. Uma de rei sol, de uma pessoa que tem uma ambição e um ego desmedido, e a outra que é da busca pelos resultados, aligerando processos. Que é, faz acontecer, resolve o problema, como logo, não interessa. Ou seja, a conjugação destas duas características conseguem, de alguma forma, explicar aqui uma série de coisas. Piscina, vê um empreiteiro, não há, faz, depois resolve-se os problemas. Isso. Fazer pavimentar 400 metros quadrados na rede Natura já é um bocado mais difícil de explicar. Mas, convenhamos, o empreiteiro vem, claro que sim, o empreiteiro vem porque não se encontram empreiteiros, vamos resolver isto, resolvemos, não resolvemos, faça, depois a gente resolve isto. E 300 e tal quilómetros até Barcelos? Eu conheço pessoas que tenta arranjar um construtor em Altamira. Eu conheço pessoas que mandam vir para ali, para aquela zona, empreiteiros de centenas de quilómetros, porque não há. Se a obra foi um pouquinho mais barata, se passou um dinheiro... Claro. E tudo isto entra na margem daquilo que os portugueses toleram. O dinheiro, um pouco do dinheiro... Sendo diretor da Polícia Judiciária, sendo licenciado em Direito, tendo essa ideia dele próprio, já começamos a ter dúvidas. Mas, indo a ministro, sabendo o grau de escrutínio que há neste momento, só se compreende se tem um ego tão grande e se acha que não... Ou se acha muito protegido por ter sido diretor da polícia. Não, mas o que acontece é que isto só pode vir da Polícia Judiciária e há alguém que lhe está a fazer a folha. Obviamente. Portanto, faltava isto, não é? Quando se começa a pensar que ele pode conseguir conjugar estas duas qualidades nele, o tal aligerado processo que é, faz e depois se vê. E eu quero é que isto se faça. E quero é que se prenda, quer é que se tire daí o caminhão, quer é que se faça a piscina e depois logo se resolve. Eu sou maior, comigo as coisas fazem-se e não há dúvida que comigo se resolvem os problemas. Assim, a mim disseram, essa é uma grelha de leitura disso. Ou há outras piores, há a possibilidade dele ter problemas verdadeiramente de honestidade, mas
a possibilidade disto serem sucessivas falhas, a partir daí começa-se a ver todas as coisas sobre essa coisa. Porque os contratos, se começarmos a ver tudo quando tu deslocas aquilo para a grelha da desonestidade, os contratos já são desonestos. O ter 2 propriedades ou 3 já é uma coisa mais suspeita. A suspeição que está sobre tudo. E mais, quando as coisas são feitas com esta ligeireza, dar uma explicação é que é difícil. Não tem explicação. Muito Por bem. isso, eu mandei para ali o caminhão porque não tinham onde o colocar. Quer dizer, é absurdo. Para terminar, Luís Pedro. Isto não iliba nada, antes do contrário. Retira ao ministro aquilo que lhe dava qualidades, que era de ser um tipo altamente competente. Alguém muito competente como ministro não pode passar por cima dos procedimentos, muito mais quando vinha de uma polícia e quando é advogado. Agora, na pré-época de incêndios em que estamos, não acredito que o para já o Primeiro-Ministro, demitir ministros é o que é, mas no momento dramático em que nos encontramos, que volto a repetir que este ano pode vir a ser um ano horrível, se tirar o responsável pela coordenação dos incêndios... Daniel? A semana passada já falámos da parte das obras e eu aí resumo, é o padrão Spinum Viva, um governo que tem um governo que tem o padrão Spinum Viva, deixa de ser difícil analisar por aí. Eu a semana passada disse que a história do outro lado, sobre o qual não tinha nenhuma informação ainda, era a que me parecia mais preocupante, ter aparecido logo ali ao pé do empreiteiro e amigo. Apareceu logo? Não, estava lá 19 meses. Há 19 meses. Digamos que é uma coincidência difícil de engolir. Na melhor das hipóteses, é a informalidade do que Luís Pedro Nunes estava a falar, que é uma leitura perfeitamente possível, que é perigosa num diretor... Não há informalidade nesse procedimento. Há informalidade. Em todos os procedimentos pode haver informalidade. Não há. Em todos os procedimentos pode haver informalidade. A lei não contempla a informalidade como um desses Sabes que a vida não é a lei, é isso que eu estou a dizer. Em todos os procedimentos... Na polícia é. Não, na polícia também não é. Tenho uma má notícia para te dar, é que se há sítio onde não é, cotidianamente e diariamente, é na polícia e não sequer estou a falar das violações grosseiras. O que eu estou a dizer é uma informalidade, que seria, se eu acabando a frase, era mais fácil de perceber, que é perigosa num diretor da Polícia Judiciária, era exatamente o que eu estou a dizer. Nem sequer é só porque tem o dever de cumprir a lei, é porque tem um poder especial, tem um poder extraordinário. E a informalidade nas mãos de alguém que tem um poder, que tem um diretor da Polícia Judiciária, é perigosa para os cidadãos, é perigosa para os outros, independentemente agora das questões até legais e éticas. Na pior circunstância, é um crime e no meio pode haver muitas outras razões. Nós não sabemos, por exemplo, se o caminhão ia ser destruído. Qual é a questão? Para além destas todas. É que sobre isto o Ministro falou 1 minuto e 30 segundos. 24, acho que até foi menos. Sem responder a perguntas, dizendo que o tempo próprio é agora. Não pode haver outro tempo próprio. Eu até tenho, confesso sem problema nenhum, teria até alguma vontade de defender o Ministro, porque a ideia que eu tinha dele até hoje é que é uma pessoa bastante decente. E gostava de o ouvir e de perceber o que é que ele tem para dizer. Vou falar mais sobre isto, sobre as consequências políticas. Luís Montenegro vai ensanduichado para este verão. Por causa da direita. Ele não vai, fica. Ele fica, sim. Ele não vai de Ele já fez. férias. Eu esqueci-me que ele já fez férias nos Estados Unidos, a atravessar o Atlântico várias vezes. Mas fez um comunicado a explicar que olha, não vou de férias, esquece. Bem, nem vou falar sobre isso. Ele não vai de férias de verão. Calma. Calma. A direita espera que Luís Neves salve Fernando Alexandre. Vamos deixar isso para depois. A esquerda tem protegido Luís Neves, porque vê Luís Neves como um dique para o discurso do Chega no governo. Bad news. Se estiver fragilizado, não é dique nenhum. E a questão da remodelação, que nunca acontecerá antes de setembro, se acontecesse. Há muita gente que tem defendido que era preciso uma remodelação. Não pode, porque quer o Ministro da Administração Interna não pode ser demitido no meio dos incêndios e o Ministro da Educação não pode ser demitido no meio dos exames. Portanto, até setembro. E eu pergunto, uma remodelação como? Vamos para o 4º Ministro da Administração Interna em 2 anos? Se houver uma remodelação, é o 4º Ministro da Administração Interna. O Ministro que faz a ponte com a Iniciativa Liberal, com quem o PSD se quer entender, vai barda fora, que é o da Educação. Como é que há uma remodelação sem cair a Ministra da Saúde
não existe uma remodelação em que não cai a Ministra da Saúde. O que é que fica a fazer a Ministra do Trabalho depois de ter caído a lei laboral, o PSU ter sido uma derrota e a reforma das reformas ter sido adiada para a próxima legislatura? E o Ministro das Infraestruturas que salta de pacote em pacote, sempre com aquele ar assertivo no seu erro permanente. E já agora, Leitão Amar, o que é que acontece a Leitão Amar, que é o pivô desta tragédia do ponto de vista comunicativo e não só do ponto de vista político, de um governo transformado numa máquina de propaganda, o que é que lhe acontece? É que o problema deste governo, e por isso é que Luís Neves pode até não cair. Não vai cair. É que este problema é ético. O governo tem uma carta branca. Os portugueses não querem eleições. Não é só isso. A partir disto tens um cheque. Pronto, agora vou dar a minha tese. O problema ético e de competência deste governo vem de cima. Vem de cima. Spin não viva. Não é só Spin não viva. Bem, este governo nasceu a jurar que ia repetir, nos jornais, a estratégia de 1985, ou seja, provocar rapidamente uma crise. Portanto, era um governo de propaganda pré-eleitoral para haver uma crise e depois talvez conseguir uma maioria absoluta. Como isso não correu bem, mais o governo foi reeleito com um primeiro-ministro a dizer: deixem trabalhar o Luís, não liguem à ética. Como é que a ética pode ser um problema deste governo se a base, o que legitimou a reeleição de Luís Montenegro foi a ética? Não é importante. Se não é crime, não é grave. Portanto, se não é crime, não pode cair. Este governo falhou em todo... É um seguidor daquele velho preceito, desculpa. Sem roubos. Não estou a dizer que ninguém roubou, mas pronto. Não, sim, mas aquele velho preceito da ética republicana é a lei. Pois, mas não é. A lei é a lei. A ética republicana é um bocadinho mais do que isso. Mas tu sabes que há quem defenda isso. Este governo falhou em todas as suas prioridades. Serviço Nacional de Saúde, habitação, vai falhar em todas as metas económicas. Ou seja, é um governo feito de camadas de tática e propaganda, que não tem qualquer propósito e, portanto, é irremodelável. E é isso que salva Luís Neves e que salva Fernando Alexandre. É que este governo não pode, é muito mais, eu disse que vou falar a seguir, não pode ser remodelado. Não pode ser remodelado, porque o problema começa na própria legitimação que o país fez de a ética não é uma questão. Muito bem. Pedro? Ora, aqui vai, desde o comando da Amadora. Eu, da questão da casa e das casas, ou do pavimento, enfim, não vou falar, primeiro porque, como também no caso da galera, todos os dias... Eu gosto do termo galera. Eu também gosto. Galera. Mas vocês nunca foram merceeiros como eu, e eu estou habituado ao termo galera. Explica que é... A galera é o outro lado do outro trator, porque aquilo também se chama trator, o que leva a galera. Bom, É a eu coisa do propriamente dita. primeiro, portanto, da casa não vou dizer nada. Quer dizer, é evidente que a bitola que Luís Montenegro estabeleceu é mais ou menos tudo o que for uma coisa de facilitar aqui ou facilitar ali, mais para ali, mais para acolá, mostrar documento ou não documento. Aquele simplex ético, o Luís Montenegro inventou o simplex ético e de maneira que isso nem vale a pena. Era evidente que nem, mesmo que se prove que Luís Neves cometeu várias irregularidades na casa dele, enfim, ninguém ocorreria ser demitido por isso ou apresentar a demissão, porque são os critérios. Havia outros critérios com outros primeiros ministros, com este. A ética não interessa nem ao Ministro dos. Interessa-me a questão da galera. Interessa-me a questão da galera porque o que está aqui em causa pode ser crime. Há várias possibilidades. Há 2 ou 3 crimes envolvidos. Não há alguns do que se falam, mas há 2 ou 3 crimes envolvidos. E em relação à galera, nós vamos sabendo coisas todos os dias também. Porque também há aqui um método, que é alimentando às pinguinhas, de um lado e do outro. Claro que, sobre a indicação que veio da Polícia Judiciária, é evidente que isto é fuga de informação, porque a galera estava há 19 meses no estaleiro da empresa de Barcelos. Há 19 meses. Portanto, se alguém estivesse preocupado, já teria denunciado antes. Mas não. E o que denuncia logo a Judiciária é o primeiro comunicado. Claro, estava lá há 19 meses, portanto. Depois também há... Ele fez muitos inimigos. Depois também há comunicações em relação a isto estranhas, porque o que nós sabemos é que aparentemente quem assinou foi a galera poder ir
para Barcelos, penso. Que aparentemente é quem pode fazê-lo. Para Barcelos, não. Não é o Pode diretor-geral? ser, é o diretor-geral. Pode ter uma ordem ou judicial. o diretor, alguns diretores adjuntos Ok. da Polícia Judiciária. Isso nós sabemos. Alguém assinou. Alguém assinou. E parece que foi o diretor-geral, o diretor da Polícia Judiciária, mas não é confirmado. Também sabemos que houve um acompanhamento por parte da Judiciária do caminhão até ao local. Isso também já sabemos. Portanto, foi uma comitiva, não. Aquilo foi sob proteção. Tinha de ir sob proteção, porque aquilo é uma prova. Até e a Barcelos. prova tem que ser preservada Sim. até Barcelos. Precisada até sabemos. chegar à porta do Isso homem. sabemos. A partir daí, Isso sabemos. Também sabemos que a Pois lei qual Deus diz... dará. Até a partir daí Também não sabemos precisa. que a lei diz que pode ser um privado a tomar conta de uma prova. Também sabemos isto. Agora, entra a questão do Luís Neves. Eu, desde que aqui estou, e já vão uns anitos, nunca me precipitei em relação a uma coisa, que é as presunções de inocência. Eu as questões éticas posso julgar e dizer, eu acho que este senhor não deve manter por uma questão ética. Agora, questões legais, há tribunais e há investigações, e eu não quero ir sobre isso. Eu não quero ir sobre isso. Eu nunca fui, não me interessa se era o ministro do PSD, do PS, sempre foi essa a minha conta. Mas há aqui um problema. E o Luís Pedro acho que tocou na essência do problema. Sendo isto, não querendo eu dizer este tipo tem que se demitir ou não, porque as informações estão a cair, há uma coisa que me parece evidente. Tem que falar. E quem anda no mundo real sabe. O Luís Pedro não quis fazer a rábula, mas faço eu. Opa, os gajos da polícia, da Marinha, estão fartos de ter lá aquele caminhão e eu não tenho onde o pôr. Ó, Sr. António, ajude-me cá nisto. Pá. Ó, Sr. Doutor, Por quem é? por quem sois? Claro, pá, mande lá os tipos da Judiciária. Contaram essa história tanta vez hoje. Opá, isto é a vida real. Dir-me-ás, pois, eu fiz isto, Como é que continuo ele a fazer. como é que ele explica isso agora? Claro, eu fiz isto, toda a gente faz isto, até no Estado e em todo lado. Pá, agora só que há um problema. Há um problema, e este é o problema que tem o Luís Neves que explicar. E eu quero que ele explique. Isto não pode ser assim que funciona, infelizmente, numa Polícia Judiciária. Não sei se foi assim... Até porque quem faz isso como diretor da Polícia Judiciária pode usar essa informalidade para coisas Exatamente. piores Não, mas contra as pessoas. pronto, mas eu estou Cria como, uma suspeita mas sobre todos os estou outros. como ao Luís Pedro. Estou como ao Luís Pedro. Quer despachar, mas isto é também real. queria despachar. Isto acontece, isto é o mundo real. E depois há outro problema. E depois há outro problema que tem de ser, que ele tem de encarar. É que o facto desta informalidade foi uma informalidade feita com um tipo que está a fazer obras para a Polícia Judiciária E para ele. Muito bem. Portanto, é este tipo de solução, é isto que tem que o Luís Neves Eu não estou a explicar. responsabilizar o homem de nada, eu acho isto gravíssimo. Não é isso. Olá. Eu não acho gravíssimo. Não, escuta. Eu não acho gravíssimo. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Podemos avançar Não para o pode. ministro? E- Vamos avançar para tem que outro, falar, e tem outro que ministro, explicar. o Ministro da Educação, Fernando Alexandre. Esta semana ficamos a saber que depois dos problemas da correção, dos atrasos e tudo, milhares de notas erradas, o Ministro já deitou culpas a toda a gente, não sabia de nada em relação ao projeto piloto anterior ou à experiência piloto. E o que dizer, Daniel? Eu não sei se vocês viram a entrevista do Ministro da RTP, em que ele disse, quando cheguei ao Ministério da Educação, aquilo estava uma confusão. Eu não sei que ideia de ordem é que o Ministro da Educação tem, mas os exames não foram um problema relevante nos últimos 27 anos. E a reforma que ele fez no Ministério da Educação, também andei a fazer uns telefonemas, criou caos. Não, a confusão instalou-se num sítio que se calhar já não era muito organizado. Até pela forma como já percebi que este ministro faz as coisas, é tudo hipercentralizado, ele sabe, ele resolve, etc. O ministro apresenta-se como um visionário que combate os inimigos da modernidade. É assim, é o que tem estado no fundo de todas as suas intervenções. Só que as falhas não resultaram da resistência dos professores, dos diretores e das escolas, como ele vendeu claramente ao Primeiro-Ministro e ao resto do Governo. Resultaram de um processo mal preparado, mal planeado, e que em vez de melhorar a situação nos exames, as piorou como está à vista de toda a gente, de qualquer pessoa. Isto é a parte que
que não é discutível E sequer. fica a suspeita sobre estas notas. Não é? Não, já lá 12 mil já lá subiram. vou. É que exatamente uma das questões é, há uma coisa que está ferida de morte e é absolutamente central nos exames, que é a igualdade. Nós tivemos, por exemplo, notas, agora, exames em que a nota mínima passou a ser 9,5, uma espécie de passagens administrativas, não é? Que têm efeito nas médias que depois com que se entra para a faculdade. Que afeta aos outros. Num assunto hipersensível, como o acesso ao ensino, como o acesso ao ensino superior. Aliás, cada solução que surge parece criar um novo problema. Claro, é o que acontece nestes processos, que têm que ter regras muito claras. Quando se começa a ter que improvisar, começam-se a multiplicar as iniquidades, as desigualdades, etc. E a destruir aquilo que é fundamental nos exames, que é a absoluta confiança no processo. A prova da ligeireza tu falaste, que é a história do piloto de filosofia. A grande defesa foi, não recebi o relatório. Piloto de filosofia. É inacreditável. Não recebi o relatório, não recebi a informação. Bem, que não recebeu a informação, percebeu-se que era mentira, foi desmentido, provavelmente sem ter pensado no interessa, recebeu, ele tinha que secretário de pedir. Estado, espera aí, o secretário de Estado mentiu, recebeu a informação, o secretário de Estado disse que receberam a informação, mas eu fui ver, saíram notícias na altura, saíram notícias há um ano, portanto, se ele lesse os jornais, dava logo para ver. O que é que isto significa? Ou seja, a grande defesa do ministro é dizer que avançou sem saber nada. É essa a grande defesa que ele tem. A minha pergunta é, ele não falou, ele agora atacou o antigo presidente do Júri Nacional. Ele não falou com o antigo presidente do Júri Nacional antes de avançar, para saber, olha, como é que correu? Já agora, não é? Já agora tentou-se informar de alguma maneira. O piloto mostrou que o sistema não estava preparado. Ele sabia disso. Não há como não saber, não há como não ter visto as notícias, não há como a informação que o secretário de Estado tinha não lhe ter chegado, ele sabia disso. E se não soubesse, ia perguntar. E decidiu avançar. Com 1.400 notas suspensas e problemas que se viram que eram graves na correção, decidiu manter a data 17 de julho, porque não manter a data 17 de julho era uma derrota pessoal para ele. E isso estava à frente do próprio processo e da limpeza do processo. Recusou-se a rever os prazos de forma a que os problemas ficassem resolvidos quando as pessoas vão à segunda fase e estão a inscrever para a faculdade. Porquê? Porque quer manter a tese de que houve apenas pequenos problemas. E para manter a tese de que houve pequenos problemas não é possível adiar prazos, etc. Fernando Alexandre não é um corajoso reformista que enfrenta os velhos do Restelo espalhados pelas escolas. Poderá ser um académico brilhante, mas é um gestor e um político incompetente, arrogante na sua incompetência, como se percebeu, incapaz de aprender com os erros, que é uma das primeiras características que a inteligência exige, não aprendeu com nenhum erro, desde o princípio até ao fim deste processo, ouvindo a entrevista de ontem, percebeu-se nada, não aprendeu nada com nada disto, e que tem o pior defeito que um político pode ter, que um gestor pode ter, que um líder pode ter, que é tirar as culpas para baixo. Passou o tempo todo e isso desqualifica-o imediatamente enquanto ministro. Alguém que atira as culpas para baixo, sempre que uma coisa corre mal, não pode ser um líder de coisa nenhuma e seguramente não pode ser um ministro. Para terminar. Acabei. Boa. Pedro. Boa, falou 7 minutos e 20. Não, falou 4 minutos e meio. 4 minutos e meio. Olha, Nunca fala. eu não vou falar, quer dizer, acho que não vale a mente desenvolver ou voltar a explicar o caos que está instalado. E esse caos, quer dizer, ainda hoje quando vinha para aqui, eu vi, se calhar o número não está a ser, 12 mil provas já tiveram as notas subidas. 20 e tal mil. 20 e tal mil viram as notas, quer dizer, 20 e tal mil notas foram subidas por correção. Continua a haver pedidos todos os dias de revisão de provas, todos os dias. Ontem só se tinham inscrito, deixa-me só dizer este número que não disse, ontem só se tinham inscrito 2.700 pessoas candidatadas ao ensino superior, quando o ano passado já tinham inscrito 10 mil. Não vale a pena o Sr. Ministro vir dizer que foram detalhes, porque quer dizer, as pessoas sabem, ainda para mais isto afeta muita gente. Isto foi um caos, foi um pandemónio completo. E continua a ser. É um comportamento... O Ministro foi de uma arrogância, continua a ser uma arrogância sem limites, de uma incapacidade para assumir responsabilidade. Daniel disse-me, eu fico assustado quando uma pessoa que é um líder, quando um líder se põe a culpar tudo e todos, quer dizer que já não é líder, quer dizer que já não tem mão em nada. Quer dizer, isso é a coisa mais normal.
perguntar-me-ão, mas será Fernando Alexandre um incompetente, impenitente? Eu não sei, eu acho que o homem até é capaz de ser competente. Eu lembro-me de algumas coisas, enfim, menos felizes do tempo de Fernando Alexandre. Ele fez um relatório sobre o aeroporto que não tinha um único número. Vocês já não se lembram disso, mas falamos aqui disso. Ele era, aliás, alguém muito acarinhado pelo governo do Partido Socialista. Está tudo invertido, porque agora andam a dizer que o Partido Socialista anda a defender o Luís Neves e a atacar o Fernando. Mas o Fernando Alexandre é muito bem visto pelo governo, então por António Costa, que até lhe deu esta função. Aliás, gostava muito de uma universidade, tem lá umas figuras, tem muito boas figuras, mas tem outras, enfim, tristemente célebres. Portanto, eu não sei se ele é competente ou não. Tenho provas dos dois lados. Mas a questão, para ele se ir embora, não é questão dele ser competente ou incompetente. Nós já tivemos muitos ministros que foram corridos ou perceberam que tinham feito algo de muito grave e foram-se embora e continuam a ser pessoas altamente competentes. Não. Quer dizer, ele tem que ser responsável. Ele não percebe. Ele tem que ter responsabilidade política e perceber. Eu fiz um disparate. Eu pus em causa a vida das pessoas, implementei um sistema que é um caos, não soube fazer isso, não sei fazer isto. E, portanto, eu não tenho outra solução. Vou pregar por outra freguesia, vou-me embora. Era o que, para mim, uma pessoa... Era o que eu faria quando depois de ter feito um disparate, apesar de me sentir competente. É o que fará. Quer dizer, se um facto de um jornalista cometer um erro grave, dizer uma mentira, propagar uma mentira e ser despedido de um jornal, vamos imaginar, não quer dizer que essa pessoa não seja um bom jornalista. Cometeu um erro grave e tem que pagar por esse erro. Ou um gestor fazer um tipo desta coisa... CEO de uma empresa. Um gestor que é evidente que tem que ser embora e provavelmente continuar a ser um bom gestor. Mas não vai acontecer, não. Fernando Alexandre está tão cheio dele próprio e tão empoderado por meia dúzia de tontos que anda para aí que ele não consegue ver isto. Portanto, acho que não tem solução. Última nota. O que está a acontecer, e eu não ponho Luís Neves de fora disto, enquanto ele não mostrar bem, enquanto ele não provar que não houve problemas, tanto Luís Neves como Fernando Alexandre estão a fazer uma coisa terrível. Estão a diminuir a autoridade do Estado. Estão a fazer com que as pessoas percam a confiança no Estado. E nesse aspecto muito mais Fernando Alexandre. Estão a fazer não, isso. Isso não... Pois, mas estás errada. Mas perdem justiça completamente perder a desconfiança sobre ninguém. A justiça é o Não, pior isso a justiça é outra coisa. Estás-me a falar a mim da justiça. Desculpa, mas faz parte. Isso, mas não tem nada a ver com. Isso Não tem nada a ver com justiça. Zero. Nenhum dos dois casos tem a ver com justiça. Tem a ver um caso que tem que ser investigado. Não tem a ver mas com eles justiça. estão. Não tem. Eles estão. Se for absolvido ou não for absolvido, não tem a ver com justiça. A justiça é o funcionamento. A polícia judiciária é um pilar da justiça. Não, mas desculpa lá, mas tu não sabes se a polícia... policial. Oh, claro, tu não sabes se a polícia judiciária esteve bem ou esteve mal. Tu achas, claro que mas não achas, mal. não sabes. Claro não sabes. que esteve mal. Não sabes, Clara, desculpa lá. Ninguém, nem eu, nem tu, nem ninguém, até que se saiba, até que haja provas e dados concretos. O problema é, não é rápido, eu ia acabar. A diminuição terrível da autoridade e a perda de confiança do Estado, que eu repito, acho que Fernando Alexandre é mais culpado disto do que Neves, causa um problema terrível, porque, a Clara estava a dizer isso, eu também exatamente a mesma opinião, já disse várias vezes. Nós neste momento, isto é pior que um pântano, porque estes dois homens, sobretudo Fernando Alexandre, eles vão ficar, qualquer escândalo ou qualquer incompetência que apareça, continuam a estar por um motivo muito simples. O governo não pode cair porque as pessoas não querem que ele caia. Claro. E como o caso é este, vivemos num pântano onde a única consequência é perda de confiança total no Estado. Claro. Bom, o prazo, como eu disse a semana passada, de 17, era um prazo que não devia ter sido dado, porque gerou, a semana seguinte, foi absolutamente caótica e prejudicou. Os mais prejudicados nisto foram os alunos, porque a entrada na universidade é sempre um momento de grande ansiedade e, portanto, a confusão absoluta que se gerou. Mas a coroa de flores neste funeral foi a frase que eu li hoje num jornal: se isto continuar a correr mal, vamos voltar ao papel, vamos regressar ao papel.
Bom, acho que não é preciso dizer mais nada. O Não grande é, se isto processo, correr mal, admito-me. se correr tudo mal, A Suécia voltamos para o voltou ao papel. papel, não foi? Bom, houve aqui diversas etapas que foram queimadas, há o relatório que não existiu, não foi lido, não foi pedido, o famoso piloto de filosofia, acusações graves feitas pelo próprio governo de sabotagem do processo por agentes políticos. É evidente que houve aqui agitação política à volta disso, mas isso acontece em todo o lado. Há agora, neste momento, na Índia, um enorme movimento de protesto justamente por causa das notas ao ensino superior, não por causa da digitalização, mas porque houve fugas de informação. Portanto, essas coisas acontecem. Eu, ao contrário do Pedro Marcos Lopes, acho que a posição de Luís Neves, enquanto Ministro da Administração Interna, Ministro das Polícias, não vamos falar de Ministro das Incêndios, ele é Ministro das Polícias, de todas as polícias. Não. É mais grave. É mais grave. A Polícia Judiciária é a Ministra da Justiça, mais grave. Clara. É mais grave. Polícia Mas ele foi Judiciária é da diretor da Judiciária. E a Judiciária e a Justiça, disseste a palavra-chave, Justiça, faz tudo parte da maquinaria jurídica, judicial, etc. É sobre estes pilares que está assente o Estado de Direito. Se eles vão demitir, acho que não. Acho que não. Acho que o facto, e isto é importante dizê-lo, a sobrevivência à Spinum Viva, embora não houvesse nenhum crime associado aqui, há outras possibilidades, mas a sobrevivência de Luís Montenegro criou um precedente. Esse precedente é simples. Um precedente e uma tática, quer dizer, que ele redobrou a agressividade, não só não desistiu, não se demitiu. Eu venho de um tempo em que as pessoas se demitiam, os ministros, Claro. por questões muito... Menores que estas, muito qualquer menores uma das que duas, estas. aliás. O Pinho foi demitido por causa Quer dos dizer, corninhos. uma situação como a de Luís Neves, há uns anos atrás, seria absolutamente impensável ele não se ter demitido. E isso choca-me particularmente, porque eu lembro quando de demissões e os governos aguentavam-se e as pessoas eram substituídas. Não tem condições políticas para Não tem continuar. condições políticas nem Não há um castigo pessoais. sequer. Não é só Não há um políticas. castigo sequer. É pessoais. A integridade é um valor num político. A integridade é importante. Portanto, a integridade do cargo, da função. Atenção. Preservação da Não conheço a pessoa de Luís gráfica. Neves. Não, a função tem... Pensei que estavas a falar de Fernando Alexandre. Tens que respeitar... Não, mas a integridade Montenegro. do Fernando Alexandre... O Fernando Alexandre... Já mentiu várias vezes aqui nisto. Não sei se mentiu ou não. Isso mentiu, não na referi, história do relatório foi desmentido. Mas Mentiu pelo secretário de só o vejo pendurado nas televisões a tentar justificar. Muitas vezes aquilo que é injustificável era melhor que se tivesse calado e tivesse tentado ajudar a que isto corresse melhor e que este processo... Mas tudo indica que o caos vai continuar e isso é particularmente grave. Os ministros vão continuar, não vai haver, evidentemente, já António Costa teve essa posição, só que Marcelo Rebelo de Sousa era muito interventivo, como toda a gente sabe. Este Presidente da República. O Presidente da República, em um silêncio demasiado neutral, é outro que também só falará no momento próprio. Antes tínhamos a justiça o que é da justiça, a política o que é da política. Às vezes... em transição uma na outra. Agora é o Presidente, que é uma pessoa que se refere a ele mesmo na terceira pessoa, o Presidente, que não sou eu, o Presidente falará no momento próprio. O Ministro da Administração Interna falará no momento próprio. Vamos terminar. Pelo menos o Fernando Alexandre fala todos os dias. É uma uma enorme vantagem. É melhor falar no momento próprio. Portanto, saúde Fernando Alexandre, São muitos mas momentos devo próprios. dizer que não me merece a censura ética e não só que merece Luís Neves, Merece uma política, que é mas mais importante. evidentemente que isto foi uma falha gravíssima do seu Ministério e dele Ministro. Luís Isso Pedro? não há volta a dar-lhe, mesmo com a agitação política, foi uma falha. Mas isto, há uma parte aqui que é a trapalhice nacional, Temos que avançar, mas que não Clara. tem a ver, o outro lado não é trapalhice, Luís não é uma Pedro, história de trapalhice. Clara, temos que Isto é avançar. trapalhice. Voltamos aos broker and facilitators, que passou a ser uma figura do nosso regime. Luís, Bom, uma questão que se coloca é os Houthis e o Mar Vermelho, já o não vamos nuclear ter tempo de falar. saudita ou o petróleo a $100 irão influenciar a demissão de Fernando Alexandre? Não creio. Gostava também de alertar aqui uma notícia de última hora que estou aqui a ler, que é que não encontra o papel do O Luís Neves? Luís Neves a liberar a galera. Pode ser o diretor adjunto.
mas é o bochecho de hoje. Voltando ao nosso amigo Ministro da Educação. O nosso Ministro da Educação teve duas sortes. Uma foi o Mundial de Futebol, outra foi o Ministro da Administração Interna, que lhe fez ali Foi mútuo. que lhe fez ali também teve a sorte de Fernando Alexandre. um guarda-chuva que lhe permitiu acomodar-se, porque de facto isto envolveu a ansiedade e o cansaço de dezenas de milhares de pessoas, coisa que levará algum tempo a esquecer. Contudo, o que é interessante em Fernando Alexandre é que, ao contrário do seu colega Neves, fala demais, o outro fala de menos, mas este fala demais, vai colocando prazos que ele próprio irá ou não superar, mas sobre os quais não há consequências. Ele agora colocou o prazo de 2 de setembro, que diz que espera colocar a 2 de setembro que se prove que o sistema funciona, ou não. E aí irá analisar... E o problema é que isso depois determina todos os calendários, esse é que é o problema. Irá analisar o sistema e então o grande teste será para o ano. E se para o ano, se o sistema falhar, o que é que acontece? Eu vou-vos dizer de acordo. A, demite-se. B, volta-se para o papel. Volta-se para o papel. Portanto, em nenhuma das hipóteses Fernando Alexandre se demite. Portanto... Mas o papel volta sempre. O papel não foi acabado. Mas, portanto, o que eu acho interessante é que na análise que ele faz, ele diz que as coisas não correram bem, que de facto podiam ter corrido melhor, lá dentro está a pensar, isto houve aqui sabotagem, uma série de pessoas já mudaram, mas houve sabotagem, não foi? Foi o que ela andou a espalhar, porque eu acho que é um boato que corre por aí. Foi ele que espalhou. Não foi ele, não. Houve sabotagem, mas como sabem, aquela coisa de correu-lhe mal ter lançado algumas nuances, algumas hipóteses, os professores que não ajudaram e tal, isso correu mal, portanto, cortou por aí. Agora, em nenhuma das hipóteses que ele coloca do sistema falhar e de colapsar, ele se demite. O que acontece é acabar com o sistema. Pronto. Muito bem, temos ainda 2 minutos para lembrar uma notícia muito triste esta semana, a morte de Luís Represas. Pedro, queres dizer umas... Foi uma notícia, enfim, obviamente terrível. O Luís Represas e o Estrovante foi uma das vozes da minha geração, foi de pai a primeira ou segunda coisa com que eu me entusiasmei muito, e para a minha idade foi a primeira coisa portuguesa com que nós tivemos muito orgulho em participar, e ele era uma voz absolutamente extraordinária, acho que não há bem a noção, ele era capaz de cantar tudo. Mais do que tudo, olha, era uma joia de um tipo. Fiquei Daniel. com muita pena. É parecido, os Trovantes foram, também pela geração, os Trovantes marcaram a minha adolescência. Marcaram a minha adolescência. Ou seja, Como eu gostaria que se desse o Trovante. O Trovante. Marcaram a minha adolescência. Eu ia correr comprar os discos, cada vez que saía um novo disco. Ainda tenho o Baile do Bosque, sabe? Eu por acaso também tenho os vinis ainda. E assisti, aliás, a vários concertos dele. Ele tinha uma voz absolutamente... não sei bem dizer, uma voz absolutamente doce. E eu não sabia do estado de saúde dele, e fiquei bastante chocado, e com pena, e a sentir o que eu temo que vá sentir brevemente com várias das figuras dos cantores portugueses que marcando a minha juventude, marcaram a minha vida. Claro. É isso, choque e desgosto. É uma parte de nós que morre quando morrem as pessoas que marcaram a nossa juventude, e a seguir ao 25 de Abril. Mas eu andei com o Estrovante na estrada, que isto é talvez uma faceta menos conhecida da minha biografia. O Manel Faria contou-me tudo. Andei com o Estrovante na estrada e íamos fazer um livro. Nunca fizemos livro nenhum. Mas o tempo todo que passámos juntos, fiquei a gostar de todos eles, João Gil, de Manel Faria, do Luís. Ficámos amigos, foi um tempo maravilhoso, juventude, loucura absoluta. Os Estrovante estavam no auge na altura e, portanto, tinham aquela gente toda atrás dele. Aquilo havia uma histeria quando o Luís aparecia a cantar.
Foi muito divertido, andávamos numa carrinha, portanto, andei on the road Com o Estrovante. com o Estrovante, tive esse privilégio. Luís Pedro. E tenho muita pena que o Luís tenha ido embora e assim de repente não estava à espera. Bom, eu tenho uma história bizarra com represas em Grozny, 300 km de Sarajevo, num 10 de junho que o Presidente Sampaio resolveu fazer para lá, para aqueles lados, uma coisa perfeitamente alucinante. E a história não posso contar, mas... As tuas memórias. Fiz memórias, mas é evidente. Muito bem. Vou dizer uma banalidade. Muito bem, nós vamos embora de cabelos ao vento na 125 Azul, como ele gostaria, provavelmente. Voltamos na próxima quinta-feira. Assim, talvez me encontre